Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 12 da NFL. Gabriel Martins aqui para passar por todos os jogos do dia. Essa aqui é a parte 1 para quem está escutando no Spotify, no Apple Podcast e outros aplicativos. Vamos falar de todos os jogos do primeiro horário e do segundo horário. Na segunda parte falaremos sobre umas questões de cenário geral da NFL, sobre qualidade ou falta de qualidade nos jogos até o momento, e muita gente tem reclamado, né, acho que, em geral, os números dos ataques estão mais baixos e tudo mais. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, que eu falarei na parte 2. Nessa parte 1, jogos do primeiro e segundo horário, como eu falei. Na parte 2, além disso, Sunday Night Football, classificação, ordem do draft, e já vamos olhar também para a semana 13 da NFL. Não deixe de se inscrever, deixar like, deixar 5 estrelas se você estiver no Spotify, ajuda muito o programa. Então é isso, vamos entrar nos jogos. Vamos começar pelo jogo que no papel era o melhor do primeiro horário e foi na prática o melhor do primeiro horário. Jacksonville Jaguars 24, Houston Texans 21. Engraçado que os Texans venceram esse confronto em Jacksonville e agora os Jaguars devolvem em Houston, né? Um jogo equilibrado, os Jaguars venciam por 10 pontos na reta final, chutaram um field goal, erraram um field goal de 55 jardas, field goal longo, né, mas ainda assim erraram. Os Texans recuperam a bola, fazem um touchdown, reduz a vantagem dos Jaguars para 24-21. Punch dos Jaguars, Texans conseguem uma campanha rápida ali, não tão rápida, 2 minutos e 32, mas o Matt Amendola não consegue acertar o field goal de 58 jardas, a bola bateu no travessão ali do Y, né, a parte de baixo. Jacksonville Jaguars vence, uma atuação boa da defesa. O CJ Stroud termina com bons números, eu achei que ele jogou muito bem, mas tudo parecia mais difícil ali para defesa pro ataque do Houston Texans, não foi tão fácil como em outras semanas. O Stroud termina com 26 de 36 passes, 304 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Foi sacado 4 vezes. O Josh Allen, o edge rusher do Jacksonville Jaguars, que vem fazendo uma temporada muito boa, foram 2 sacks e meio, se não me engano, isso mesmo, 2 sacks e meio, uma partida fantástica, gerou muita pressão no CJ Stroud, e foi a diferença mesmo, né? Acho que o trabalho que eles conseguiram fazer contra o Stroud, que tá jogando um nível muito alto, os Texans não conseguiram correr com a bola, e a gente viu ele esticando muito as jogadas para encontrar opções, e foi uma partida muito boa dele, mesmo num cenário muito difícil. O Trevor Lawrence jogou muito bem também. Ótimos números, 23 de 38. Esse especificamente não é muito bom. Para 364 jardas, um touchdown, uma interceptação. Ele não foi muito pressionado, né? Basicamente o pass rusher dos Texans não tocou nele. São bons números de jardas, mas eu não achei que foi uma atuação tão boa assim dele, né? O Trevor Lawrence, isso não é de hoje. Uma coisa que eu noto dele, e eu não sei se tem algum número que vai suportar a minha tese, né, o que eu vejo com meus olhos, acho que o Trevor Lawrence ele erra muito passe por colocar muita força na bola, né? Teve uma recepção do Calvin Ridley que foi uma recepção bonita, basicamente porque foi um tiro do Trevor Lawrence. Do Ridley ou do Kirk? Agora eu tô em dúvida, né? Se você viu o jogo, você sabe o passe que eu tô me referindo, né? Ele acaba errando muitos passes que eles vão mais longo do que deveriam, muitas bolas no fundo da endzone que saem do campo. Acho que é algo que ele precisa melhorar, e ele fez a bola andar, é verdade, num dia que eles não correram tão bem com a bola, mas eu não acho que o Trevor Lawrence tá nem perto do que a gente esperava dele, né? Teve um tweet do TJ Ward, que foi um safety que jogou muito tempo na NFL, que ele, eu não lembro se eu dei retweet, né, mas ele falou algo parafraseando ele, né? Todo mundo quer que o Trevor Lawrence seja um grande quarterback, mas ele simplesmente não é. E aí depende muito da sua concepção do que é um grande quarterback, mas acho que muita gente estava ansiosa para ver o Trevor Lawrence dar um passo à frente e se juntar ali ao primeiro ou segundo grupo ali de quarterbacks, né? O cara que está no terceiro ano dele na NFL, mas ele não deu esse salto. E não acho que ele repete as mesmas atuações do último mês da temporada passada, né? Eu não quero dizer regrediu,
porque a temporada passada dele ele foi subindo de nível, né? Ele não teve um nível constante, mas ele definitivamente não evoluiu em relação ao ano passado e tem mais armas, né? Tem a chegada do Calvin Ridley, tem 2 anos aí de entrosamento com o Christian Kirk e com o Evan Ingram e tal, então não tenho gostado muito do que eu vi do Trevor Lawrence esse ano. Pelo contrário, o CJ Stroud faz uma temporada fantástica, mas agora o time tá 2 jogos atrás dos Jaguars, não tem mais a vantagem no critério de desempate e vai precisar tirar esses... Tem que botar um jogo a mais que o Jacksonville Jaguars, dependendo do retrospecto dentro da divisão, uma vitória vital para os Jaguars. Vamos passar agora para a vitória do Falcons para cima do Saints, mas antes, o último ponto que eu esqueci de falar na parte sobre o Jacksonville Jaguars e Texans, eu falei sobre os números do Trevor Lawrence, né? Ele lançou uma interceptação, mas teve uma falta clara do Jalen Pitre no Evan Ingram, né? Que era o alvo do passe do Trevor Lawrence, né? Ele puxa o Evan Ingram e o passe acaba sendo interceptado pelo Darius Stingley, que acho que afetou bastante a jogada diretamente e deveria ter voltado porque foi uma interferência clara, né, para fazer justiça ao Trevor Lawrence. Mas agora, falando em erros, um jogo lotado de erros, futebol americano de baixíssimo nível, Atlanta Falcons e New Orleans Saints. Falcons vencem por 24-15, apesar do Desmond Ridder, lançou 2 interceptações, em geral fez um jogo muito ruim. Foram partidas como essas que o fizeram ir para o banco, mas do outro lado o Saints também foi muito mal, né? O Derek Carr lançou uma pick six, passe horrível, o pick six aí do Jesse Bates, teve um fumble também que foi forçado pelo Jesse Bates, então grande atuação da contratação da equipe nessa off-season. Jesse Bates, talvez o melhor safety da temporada, né? Teria que parar para pensar, mas com certeza 1-2, uma pick six aí de 92 jardas, ainda força um fumble, e não só isso, né? Ele vinha jogando muito bem, mas foi um jogo que os Falcons venceram porque, assim, em termos de erros, acho que ficou elas por elas ali, né? Até o saldo de turnovers, né? 2 interceptações contra uma interceptação e um fumble, e a equipe teve uma tarde inspirada do Bijan Robinson, 16 carregadas para 91 jardas e um touchdown. O Drake London apareceu também bem, 5 recepções, 91 jardas. Quem diria que você colocar a bola na mão dos seus principais jogadores teria sucesso, né? E um dos seus melhores jogadores não é o Desmond Ridder, e eu sei que ele saiu por conta de lesão e tal, mas tem que voltar o Taylor Heinicke. O Taylor Heinicke é melhor e dá mais chances para os Falcons, que embolaram totalmente a divisão, né? Vou falar na parte 2. E do lado do Saints, eu gostei do que eu vi do Alvin Kamara. Eu achei que o Alvin Kamara um pouquinho mais de juice, né? Um pouquinho mais de energia, alegria nas pernas do que em outros momentos da temporada. Teve 19 toques na bola para 119 jardas. O Chris Olave vinha fazendo um jogo muito bom, mas ele acaba sofrendo uma concussão no terceiro quarto e deixa a partida. Eu acho que é boa parte do motivo pelo qual o Saints não conseguiu mais entrar na endzone, né? E não conseguiu mais... Quer dizer, eles não fizeram touchdown, né? Mas tiveram mais dificuldades para mover a bola depois do que o Chris Olave saiu do jogo. Como eu falei, concussão, né? 7 recepções, 114 jardas até aquele momento. A ausência dele fez bastante diferença. Tava incinerando a secundária do Atlanta Falcons. Mas é isso. A NFC Sul é uma briga de foice no elevador. E tá mais embolada do que nunca agora. O Tennessee Titans derrotou o Carolina Panthers por 17-10. Um jogo bem feio. Um jogo que os Titans, a segunda campanha deles foi muito boa, do touchdown, né? 15 jogadas, 91 jardas, 9 minutos e 36 de posse, terminou com o touchdown do Derrick Henry. O outro touchdown deles na tarde veio depois de um fumble sofrido pelo Bryce Young, que foi recuperado pela equipe, e aí o Derrick Henry fez mais um touchdown, dando sinal de vida ao Derrick Henry, 2 touchdowns nesse jogo. Depois disso, o Red Zone pouco mostrou a partida, porque foi punch. Ó, teve uma sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punches consecutivos e, cara, não tem mais desculpa pro Bryce Young, né? Eu cansei de vir aqui, não, mas ele teve um passe bonito e tal, não sei o quê. Pô, se você não tem uma ou outra jogada boa, sendo a primeira escolha geral do draft, pelo amor de Deus, né? Uma outra jogada boa, até o Zach Wilson
Tem, né? O Bryce Young, ele tá sendo péssimo e tem todas as desculpas do mundo? Tem. Frank Reich é um desastre? É. Ele pode estar demitido já no momento que você estiver escutando esse podcast? Possível. Mas o Bryce Young tem que jogar melhor. Não tem. Não tem desculpa. Ele, o tempo todo é ele correndo pra trás ali, tentando esticar a jogada. Ele tem dificuldade pra ler o jogo. As coisas... Ele não tá conseguindo lidar com a velocidade da partida. E é um desastre até agora o Bryce Young, né? E é muito difícil acreditar que um quarterback que tá começando a temporada de calouro dele, não só mal, é historicamente mal, uma das piores sequências de 11 primeiros jogos que uma escolha alta de draft já teve na história da NFL, né? E é cada vez mais difícil acreditar que ele vai sair disso, né? E eu gostava muito do Bryce Young, era o meu prospecto número 1, e tava errado. Tinha que ser o CJ Stroud, eu admito, tinha que ter sido o CJ Stroud, e é um desastre pros Panthers. Todas as decisões que eles tomaram para reconstruir esse time estão assim, não só estão dando errado, mas estão dando errado da pior forma possível, né? É um desastre essa temporada dos Panthers. Olha, uma das piores que se tem notícia. E do lado dos Titans é um time que bate nessa tecla aqui direto, né? Um time que joga muito melhor dentro de casa do que fora. Não teve uma grande partida, jogou contra o pior time da NFL e fez o mínimo para sair com uma vitória que também não leva eles a muito lugar, mas também não tem que sobreviva a enfrentar o Carolina Panthers atualmente. O Indianapolis Colts derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 27-20, um jogo que o Baker Mayfield chegou a deixar a partida machucado e voltou, ficou pouco tempo. Kyle Trask entrou e só teve um passe tentado. Um jogo que eu acho que coloca, não que ele não tivesse antes, né, mas fortalece o caso do Shane Steichen para treinador do ano, porque ele tá fazendo um trabalho muito bom, jogadas muito bem desenhadas, e os Colts correram por cima do Tampa Bay Buccaneers. Jonathan Taylor correu muito bem com a bola, 15 carregadas para 91 jardas, 2 touchdowns. Zach Moss, idem, né, numa carga menor. Tive até o Michael Pittman aparecendo como recebedor, 10 recepções para 107 jardas. Defenderam muito bem o ataque do Tampa Bay Buccaneers. Uma partida bem completa dos Colts, né? Por mais que eles tenham vencido por 27-20, né? Não é nenhuma grande vantagem, né? Eles chegaram a estar liderando por... acho que foi 27-10, se eu não me engano. 27-17 por bastante tempo, e no final os Bucks sofrem um fumble ali tentando virar a partida, empatar, levar para a prorrogação. Mas um time bem treinado, um time que tem suas limitações técnicas, mas que dentro das suas limitações técnicas joga bem e tá com uma grande chance de ir pros playoffs como wildcard. Falaremos sobre isso na parte 2. Do lado do Tampa Bay Buccaneers, começa a ficar um pouco difícil a divisão, tá uma vitória atrás dos líderes, e acho que nem tanto a questão da campanha, mas o desempenho do time tá piorando. Eu achei que o Baker Mayfield jogou bem mal, segurou muito a bola. A linha ofensiva também não jogou muito bem, mas o Baker Mayfield maximizou isso por segurar muito a bola, por ser confundido pela defesa dos Colts. Foram 6 sacks, 26 pressões. O Mike Evans tá fazendo uma temporada muito boa, mas eu queria ter visto ele ser trocado, porque eu acho que ele tem gasolina no tanque ainda pra ser um cara importante num candidato ao título, e ele é free agent, né? Então tenho certeza que ele vai assinar por bastante dinheiro nessa próxima off-season, mas vai ficando difícil pros Bucks, e enquanto pros Colts eles estão... assim, a gente pode ter 3 times da AFC Sul nos playoffs, né? Que é engraçado até de pensar, mas é uma possibilidade bem real. Vamos falar agora sobre a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Cincinnati Bengals por 16-10, um jogo que marca o fim, não marca o fim, né? O início da era pós-Matt Canada, e os Steelers tiveram 421 jardas. É isso mesmo, Danilo Batista, do Black and Yellow, principal podcast sobre Steelers no Brasil. É isso mesmo que eu tô vendo com meus olhos aqui? Era desde a semana 2 de 2020 isso não acontecia, ainda não era Randy Fichtner. 2 anos e meio de Matt Canada também não trouxeram 400 jardas totais de ataque para os Steelers.
E não só o time conseguiu mais de 400 jardas, hoje 421, semana não falha. Foi o primeiro jogo da temporada em que o Steelers ganhou mais jardas em seu ataque do que cedeu em sua defesa. Foi realmente... É o melhor time. Foi o melhor time da história da NFL a perder todos os jogos em questão de jardas. Foi engraçado, não pra você, imagino, né? Quando no intervalo os Steelers estavam com mais jardas e perdendo o jogo, né? Porque esse era a especialidade até esse domingo dos Steelers, né? Ganhar jogos que eles tiveram menos jardas do que o oponente, né? É isso. Hoje tá sendo o Pennsylvania Special, né? Porque o Eagles também tá numa sequência de 4 jogos só cedendo mais do que ganhando pros oponentes, e mesmo assim ganhou todos os jogos nessa sequência. Mas, enfim, cara, vê como é uma loucura quando você parece ter um ataque profissional de NFL, sabe? Sim. Vê como parece outra coisa o time jogando quando você não tem... Eu vou ser muito bondoso quando chamar de estagiário, né? Chamando as jogadas, porque é isso que aconteceu, cara. Você tem um cara profissional como o Mike Sullivan, já tem muito tempo de liga, não tô dizendo que ele é o supermente ofensivo, o megamente dos ataques, mas um profissional de NFL consegue chamar um ataque mais competente do que o Canada. Assim, 420 jardas e 16 pontos também, né? Como você falou, né? Não vamos também achar que tudo deu certo nesse domingo, né? Mas a gente viu, por exemplo, o sumido Pat Freiermuth aparecendo, né? 9 recepções, 120 jardas, e a defesa dos Steelers limitou bastante o ataque, já é bem limitado pelo seu quarterback, né? O Jake Browning, que substitui o Joe Burrow, e boa parte dessa produção dele veio em 2 recepções do Ja'Marr Chase, que a bola desvia e ele consegue avanço longo mesmo assim, né? O Ja'Marr Chase fez 2 recepções absurdas, mas em geral achei que a defesa dos Steelers jogou muito bem, o ataque ainda pode melhorar, achei que teve muitas oportunidades dadas pelo Cincinnati Bengals que eles não conseguiram aproveitar, mas tenho certeza que hoje você está muito mais otimista, né, Danilo, que pré-demissão do Matt Canada. Com certeza. Realmente você tá no quarto e alguém acendeu a luz. Não significa que você vai conseguir sair dessa zona terrível, que você vai conseguir fazer qualquer coisa, mas já te dá alguma expectativa. Não só o Jake Browning foi limitado, ele já é limitado, mas o plano de jogo dos Steelers deu uma boa limitada nele. O John Mixon também não participou, né? Acho que ele saiu com 8 carregadas para 16 jardas ou algo parecido assim. O plano número 1 dos Steelers tinha que ser esse, e foi exatamente atrás de quem eles foram. Se você quiser escutar mais sobre esse jogo, escute o Black and Yellow. Tem episódio hoje, né, Danilo? Já está no episódio 403 do Black Yellow Brasil, com as nossas primeiras impressões dessa vitória. Então segue lá, @BlackYellowBR. Danilo, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Boa noite, Gabriel. Vamos sempre. Tem muita NFL ainda. Vamos encerrar aqui os jogos do primeiro horário e eu sei que vocês devem estar ansiosos, alguns de vocês devem estar ansiosos para me ouvir falar sobre esse jogo. Os pervertidos ou pervertidas que querem me ouvir sofrer. New York Giants derrotou o New England Patriots por 10-7. A gente vai falar sobre ordem no draft na segunda parte, né? Mas com 4 vitórias, os Giants estão basicamente... Teria que acontecer um milagre para os Giants entrarem no top 2 ou que dirá top 3 do draft. É uma vitória que prejudica muito o futuro imediato da franquia, né? Que te tira da disputa ali por Caleb Williams e por Drake May, né? E você tem que começar a olhar para a segunda prateleira de quarterbacks, que você pode encontrar um cara bom ali, claro, tem vários exemplos, mas a probabilidade é menor de você acertar, né? E é um desastre para a equipe essa vitória, que tem gosto de derrota. Um jogo que os Giants foram piores do que os Patriots em termos assim de mover a bola. 220 jardas totais contra 283 dos Patriots. Mas Mac Jones e Bailey Zappi involuntariamente ajudaram o tanking dos Patriots, né? Mac Jones lançou 2 interceptações e uma interceptação do Bailey Zappi, né? E não foi de propósito. Não foi de propósito que eles lançaram 3 interceptações, né? Não foi de propósito que, mesmo com tudo isso, os Patriots poderiam ter levado o jogo para prorrogação, mas erraram um field goal de 35 jardas, né? Ninguém
O Chad Hyland é um cara que tá extremamente pressionado, né? Ele tem feito uma temporada péssima. O calouro deve perder o emprego dele em breve. Ele não errou de propósito, assim como o Mac Jones e o Bailey Zappe também extremamente pressionados, não lançaram interceptações de propósito, né? É ruim, né? É um time que tá nessa posição porque é ruim. E assim, os Giants tinham que perder esse jogo, é verdade, tinham que colocar a bola na própria endzone e tal, mas sinceramente eu não sei o que você pode fazer mais do que os Giants fizeram dentro da regra, da lei, pra conseguir perder, né? Porque você olha a forma como eles venceram o Commanders e venceram os Patriots, dois times horrorosos. Os Giants jogou muito mal contra os dois, né? E ainda assim perdeu. Não tem muito mais do que você possa fazer, né? E o Tommy DeVito tem sido um quarterback minimamente funcional. Acho que um erro que os Giants poderiam... Acho que algo que eles deveriam ter feito. Mas também entra numa coisa assim que você não pode simplesmente tirar um jogador saudável de uma partida, né? Você tem que ter uma justificativa, né? E o Dexter Lawrence não jogou, o Kevin Thibodeau jogou muito bem. Ele tinha que ter saído dessa partida. Ele não podia ter jogado e... Cara, é muito deprimente. Eu tava trocando mensagem com meus amigos torcedores dos Giants, né? Todo mundo muito deprimido, porque agora, como eu falei, né? 4 vitórias te tira da disputa pelo Drake May e pelo Caleb Williams, e é o futuro da equipe agora... Você não tem muita perspectiva. Aumentou muito a chance do quarterback do New York Giants ano que vem ser o Daniel Jones. Acho que já explica muito bem o desespero. E do lado dos Patriots, eles fizeram o que deveria ter sido feito, né? Não, de novo, eu não acho que eles perderam de propósito. Acho que o time é ruim mesmo. Mas eles fizeram o que tinha que ser feito, perderam um jogo, estão vivos na disputa ali, pelo menos pela terceira escolha geral, que pode ter um valor grande para algum time que queira o Marvin Harrison Jr., ou eles podem selecionar um quarterback ali. Então, os Patriots não podem vencer mais nenhum jogo nesse fim de temporada. E é um time horroroso, né? Não tem... Eu já fiz esse argumento aqui algumas vezes, né? Não tem nenhum jogador aqui dos Patriots que você possa fazer um argumento que seja com certeza um dos, 15 melhores na posição. Talvez o Matthew Judon, que não tá jogando, tá machucado, talvez ele seja um dos 20 melhores edge rushers na NFL, né? Mas é um dos elencos mais desprovidos de talento. Acredito que a gente vai ver Bailey Zappe como titular, né? Até porque o Mac Jones não tem mais condições, né? A carreira dele como titular na NFL chegou ao fim e deveria ter sido o Bailey Zappe, mas agora com uma temporada inteira, uma semana inteira para treinar, acho que o Bailey Zappe vai ser o cara. Enfim, estou extremamente deprimido. Vamos falar agora sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Las Vegas Raiders, 31-17, um jogo que parecia o início de uma crise em Kansas City em determinado momento, quando os Raiders abriram 14-0, mas os Chiefs conseguiram empatar o jogo ainda no primeiro tempo, viraram no segundo, pontuaram no segundo tempo, o que não tem sido muito comum para a equipe recentemente. Eu tô aqui com o Lucas Vital, @quarterbackruim, torcedor do Kansas City Chiefs. Lucas, o que mudou no Kansas City Chiefs desse início que saiu perdendo por 14-0 pra virada e pro segundo tempo? Fala, Gabriel. Boa noite, galera. Poxa, eu acho que realmente o que mudou foi que o time entrou em ritmo, e o Kansas City Chiefs, durante toda a era Mahomes e tudo que eles conquistaram, é um time que trabalha muito bem em ritmo. Então, dá pra perceber quando os Chiefs estão indo mal, quando as coisas vão começar a desgringolar, a dar errado, porque o ataque começa a sofrer pra fazer coisas que teoricamente seriam simples. E aí o Mahomes sai de ritmo, o ataque sai de ritmo e tudo começa a ir por água abaixo. Então, aquela conversão do Mahomes pro Kelce, aquele passe muito bonito que ele faz num lugar onde só o Kelce podia pegar, e depois algumas jogadas, o Rashee Rice sendo mais envolvido, o Pacheco tendo mais toques, as pessoas que deveriam estar em ritmo no ataque começaram a entrar, e isso muda muito o plano de jogo para Kansas City, porque vira, vamos colocar a bola nas mãos dos nossos melhores jogadores. Só que quando nenhum dos jogadores estão em ritmo, não tem quem colocar a bola na mão. E aí vira o que a gente tinha visto nos últimos jogos, vira o que a gente viu no começo dessa partida também. Então acho que esse foi o grande diferencial, entrar em ritmo.
Verdade. O primeiro touchdown dos Raiders foi uma boa campanha, que terminou com um belo passe do Aidan O'Connell pro Jacoby Myers. Depois os Raiders têm mais uma longa campanha de 7 minutos e 37, mas acabam errando um field goal numa 4-1 na red zone, né, que eles deveriam ter tentado a conversão. E depois disso, um touchdown longo do Josh Jacobs, né, uma corrida de 62 jardas, mas a sensação que eu tive assistindo ao jogo foi que, assim, foi um momento ruim da defesa dos Chiefs, e aí eles permitem 2 drives longos e uma big play ali, que o Josh Jacobs fez uma grande jogada, é verdade, mas depois eles conseguiram limitar bastante o ataque dos Raiders. Parecia uma turbulência momentânea, né, falando da defesa dos Chiefs, que a gente tem como uma das melhores da NFL. Eu assistindo, claro que você, torcedor, assiste mais foco, eu tenho que assistir um monte de jogo ao mesmo tempo, mas eu não fiquei preocupado. E você? Não, então, no começo do jogo eu fiquei um pouco irritado, mas depois, conforme o jogo for passando, ficou bem claro que o plano de jogo do Spagnuolo era confundir um quarterback calouro em ver uma coisa em um momento e ser X e depois ver a mesma coisa e ser Y. Porque se você percebe com o passar do jogo, no começo da partida a defesa dos Chiefs está extremamente agressiva, tem bastante blitz, principalmente em terceira descida, e os Chiefs estão tomando muita bola no meio do campo. Muitas conversões são bolas no meio do campo, onde o meio do campo está aberto e não tem ninguém ali. E conforme o jogo vai passando, algumas das formações defensivas de Kansas City são as mesmas, mas o resultado é diferente, não é a mesma cobertura, é só a mesma visão que o O'Connell tem. E ele claramente fica perdido com isso. Claramente vira algo que, poxa, a primeira leitura não tá mais livre, a segunda também não. Às vezes é uma bola um pouco mais de confiança no Adams, que é um baita recebedor, mas ele não vai conseguir todas, porque os Chiefs têm cornerbacks bons. Então eu senti que foi como se o Spagnuolo estivesse tentando contar uma história onde no começo é tudo igual e depois as coisas vão mudando, e conforme as coisas vão mudando, o O'Connell foi ficando um pouco mais perdido. Mas eu gostei muito da partida dele. Eu até tuitei isso. Eu acho que ele é o melhor quarterback dos Raiders desde a versão de 2016 do Derek Carr, na minha opinião. Ele é muito seguro. Que não é uma teve disputa muito forte, né, também. Não, são jogadores bem medianos pra ruim. Mas ele é um jogador bastante seguro e ele tem muita calma em situações de pressão. Ele confia bastante no que o ataque deveria ser. Ele me lembra uma versão piorada do Tua Tagovailoa, só que com o braço direito. Eu gosto bastante dele. Pô, não tinha visto um jogo inteiro do O'Connell ainda e eu achei muito, muito bom, muito divertido de assistir. Acho que os Raiders podiam trabalhar um pouco mais com esse menino aí. Sobre o ataque dos Chiefs, pra gente encerrar, eu acho que tem um número que conta uma história aqui, Lucas. Tirando o Rashee Rice, que liderou a equipe em alvos, com 10 alvos, 8 recepções, 107 jardas, um touchdown, fez um jogo muito bom. A gente teve 3, 6, 7 alvos para os outros wide receivers do Kansas City Chiefs, né? Os Sky Moore, Justin Watson, Marquez Valdes-Scantling. E aí, além do Rashee Rice com 10 alvos, Travis Kelce, obviamente, com 7 alvos, e a Isaiah Pacheco com 5 alvos. Parece uma decisão consciente dos Chiefs de vamos cair atirando, jogando a bola para os caras que a gente confia, né? Porque claramente Marquez Valdes-Scantling perdeu a confiança, Justin Watson, idem, Kadarius Toney, eu não sei se ele jogou, ele não teve nenhum alvo. Não, ele tava machucado, ele não jogou. Eu tava olhando aqui em retorno de punch, ele era o retornador da equipe, mas me pareceu uma decisão consciente aqui, não achei que foi coincidência não. Os Chiefs querendo botar a bola na mão dos jogadores que eles confiam. Não, com certeza, e amarra um pouco naquilo que eu falei no começo. O Rice, poxa, antes do jogo eu acho que foi o Reed que falou que a estratégia deles no ataque era fazer com que os recebedores mais novos não tivessem que pensar tanto, fossem jogadas mais intuitivas, tipo, pega a bola na mão, corre. E eu acho que a gente deu pra ver isso muito claramente no jogo. Não eram rotas muito elaboradas, era só colocar a bola na mão dos jogadores em espaço. Mas eu acho que uma parte muito importante disso foi a quantidade de vezes que os Chiefs correram com a bola, até no segundo tempo também. Normalmente Kansas City, poxa, tem o Mahomes, então bota a bola na mão do Mahomes, deixa ele fazer o que ele sabe. Mas o Reed confiou um pouco mais no Pacheco, mesmo em corridas de, poxa, 1 jarda, 2 jardas, a ameaça da corrida ainda estava lá. Então eu acho que isso ajudou muito a deixar o ataque um pouco mais balanceado e, poxa,
junto com o breakout game do Rice e o Kelce tendo uma partida muito boa, me lembrou por um instante o ataque dos Chiefs dos anos passados, e eu espero ver isso mais pra frente. Siga o Lucas lá no @quarterbackruim. Lucas, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Me sigam lá, galera. Abraço. Tchau, tchau. O Philadelphia Eagles derrotou o Buffalo Bills na prorrogação por 37-34. Um grande jogo, talvez o jogo da temporada até agora. Não tem sido uma grande temporada em termos de emoção, de jogos de muita qualidade. Mas essa partida certamente foi. Começou debaixo de muita chuva. Os times trocaram punches. O Philadelphia Eagles saiu na frente com o touchdown numa campanha longa ali de 7 minutos. Jalen Hurts correu para o touchdown. Os Bills respondem com um field goal. Jalen Hurts lança uma interceptação. Bills aproveitam, viram o jogo 10-7. Os Bills ainda no primeiro tempo erram um field goal, mas conseguem fazer um touchdown indo para o intervalo vencendo por 17-7. O Philadelphia Eagles consegue um touchdown, corta para 17-14, depois de um outro field goal errado do Buffalo Bills, que vai fazer falta mais pra frente. Depois trocação franca ali, tipo luta do UFC maluca ali, touchdown. Uma interceptação do Josh Allen, que o passe não foi muito bom, mas também foi uma grande jogada do James Bradberry. Foi logo depois de eu tweetar a minha newsletter dessa semana, dizendo que não havia motivo para se preocupar com o desempenho do Josh Allen, porque ele vinha fazendo uma partida muito boa até aquele momento. Ele lança a interceptação. Algumas pessoas tentam ali esfregar na minha cara, mas eu achei que o Josh Allen, no geral, fez uma partida muito boa. Os Bills conseguem virar ali com 1 minuto e 52 pro fim, 31-28. Os Eagles marcham rápido, conseguem um field goal que empata o jogo. Na prorrogação, os Bills começam com a bola, uma campanha longa que termina num field goal. Gabriel Davis e Josh Allen não conseguiram conectar ali numa 3ª-6, que o Gabriel Davis estava livre. A sensação que eu tive, e pode ser que eles que eles deem a versão correta depois do jogo, nas entrevistas coletivas e tal, a sensação que eu tive é que o Josh Allen estava esperando o Gabriel Davis cortar para dentro e ele cortou para fora, e o Gabriel Davis estava muito irritado depois que ele saiu do jogo. Então, o meu palpite, aqui não é informação, meu palpite é que o Gabriel Davis cometeu um erro. Mas, de qualquer forma, os Bills chutam um field goal ali, fazem 34-31. Os Eagles recebem a bola, fazem uma excelente campanha que termina com uma corrida do Jalen Hurts para touchdown, 37-34. Vitória importantíssima do Philadelphia Eagles, vitória. Assim, em termos de classificação, não sei se é tão gigante assim, porque são 2 times de conferência diferente e tudo mais e tal, só que é uma vitória de 2 times que podem se enfrentar no Super Bowl, né? Os Eagles venceram Chiefs e Bills. Por mais que os Bills tenham alguns problemas, eles vêm de uma sequência muito forte. Venceram Cowboys antes disso, né? Então, o Philadelphia Eagles vem melhorando. Não tiveram Lane Johnson nesse domingo, que eu achei que de início parecia que ia fazer mais falta do que realmente fez ao longo da partida. A equipe conseguiu correr bem com a bola, mais com o Jalen Hurts ali em situações de poucas jardas. E o Jalen Hurts não foi tão pressionado assim. Então, não achei que... Eu esperava que fosse fazer mais falta pro Philadelphia Eagles. A defesa dos Bills realmente também não traz muitos desafios, né? A equipe, como eu tenho falado nas últimas semanas, uma defesa velha, uma defesa lenta, uma defesa que não consegue gerar tanta pressão. E a gente viu, por exemplo, num dos touchdowns, uma recepção muito bonita do Olamide Zaccheaus. O Micah Hyde ficou totalmente perdido na jogada, né? E ele não conseguiu pular, não fez nada, não conseguiu ir no corpo do jogador, não fez nada, foi queimado no touchdown. Uma jogada com o Micah Hyde, assim, na última década ele é um dos melhores safeties da liga ali, top 5, top 10. Mas ele já tem 32 anos e para jogador da NFL 32 anos é velho. E para podcaster não, eu tenho 32 anos. Mas para jogador da NFL, principalmente safety, uma posição que depende de velocidade, ele vem mostrando... E é o que a gente vê na defesa dos Bills como um todo, né? A defesa, muitos desfalques e os jogadores mais veteranos que estão jogando como jogadores veteranos, né? Já mais com a seta apontando para baixo. Como eu falei,
um jogo espetacular do Josh Allen. Tudo bem, lançou interceptação, é verdade, mas é aquilo que eu escrevi na newsletter. Você vive com o lado bom e com o lado ruim do Josh Allen, né? E ele, nesse jogo, ele mais do que compensou, né, essa interceptação, né? Foram 2 touchdowns correndo com a bola, ele deu uma chance da equipe virar na prorrogação, e é um jogo que, se você não erra 2 field goals, você provavelmente teria vencido a partida, né? Então, eu não acho que tem muitas críticas a ser feitas sobre o desempenho do Josh Allen, não. Acho que não é... Ele tem jogado muito bem, tem dado um pouco mais de azar, é verdade, com turnovers, mas ele faz uma grande temporada, assim como o Jalen Hurts. Não é uma partida que vai te chamar muita atenção em termos de números, mas eu achei que ele jogou muito bem, principalmente na reta final, com as pernas, e... Assim, eu tenho que parar pra sentar, né, mas... Sensação que ele é o favorito ao MVP nesse momento, né? Mesmo estão jogando menos do que na última temporada, mas eu acho que dá pra ver acho que o jogo continua desacelerando pra ele mentalmente. Eu acho que ele tem tomado boas decisões, ele tem se preservado bem nas decisões de correr ou não com a bola. Mas um grande jogo, grande vitória do Philadelphia Eagles. A gente vai falar na segunda parte sobre calendários e classificação e tudo mais. Os Bills agora estão numa posição complicada e o Philadelphia Eagles basicamente encaminharam a seed número 1. O Denver Broncos derrotou o Cleveland Browns por 29-12, um jogo lá em Denver. Broncos, 5ª vitória consecutiva, vencendo o Kansas City Chiefs, Buffalo Bills nesse intervalo. Realmente ninguém esperava. E vou começar falando, eu gostei do que eu vi do Russell Wilson. E você olha pro box score dele, né, as estatísticas, 13 de 22 passes, 134 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, não é nada de outro mundo. Ele sofreu um fumble, é verdade. Ele correu 11 vezes para 34 jardas e um touchdown. Não são números nada de outro mundo, né? São números medianos, mas eu gostei do que eu vi em campo do Russell Wilson. Ele completou alguns passes longos. Esses números poderiam ter ficado até melhores se não fosse o Courtland Sutton. Poderia ter feito uma recepção na end zone. Mas eu gostei do que eu vi. A defesa tá jogando melhor. Mas jogando melhor contra um ataque muito limitado do Cleveland Browns, né? Os Browns que entraram com Dorian Thompson-Robinson, né? Perderam o Deshaun Watson, que sofreu uma lesão no ombro direito. O DTR, né? Que é o apelido do Dorian Thompson. Eu me enrolo com esse nome. Dorian Thompson-Robinson. Ele acaba se machucando no final do terceiro quarto. E aí entra o PJ Walker, que eu nem acho necessariamente tem muita diferença em termos de qualidade entre os dois jogadores, mas é um quarterback frio entrando, e dali em diante o ataque do Cleveland Browns não conseguiu fazer nada, literalmente não fez mais nada, né? Não teve pontos no último quarto. Os Broncos fizeram 12 pontos ali nos 15 minutos finais e conseguiram controlar a partida. Um jogo que, assim, Myles Garrett sai com o braço imobilizado, então não traz muitas boas notícias pro Cleveland Browns, além da lesão do DTR, que sofreu uma concussão, acabei não falando, né? Sofreu uma concussão. Mas é difícil, né? É difícil quando você tá no teu terceiro quarterback e eles ainda sofrem um fumble ali eles tentam fazer um reverse duplo, que eu achei uma decisão questionável, porque, se eu não me engano, foi na segunda jogada depois que entrou o PJ Walker, né? Por mais que o PJ Walker não esteja tão envolvido, o seu timing, quando você tá com outro quarterback, muda um pouco, né? E você acaba sofrendo um fumble nessa situação. Os Browns, que não acho que é um time de 7 vitórias, né? Por mais que eles tenham 7 vitórias, não acho que tem qualidade para isso. E agora vai ter que segurar as pontas, né? Porque Myles Garrett sai do jogo com o braço mobilizado. Vamos ver o que isso vai impactar ele seguindo em frente, né? E é o melhor jogador do time. E a grande força desse time é a defesa, né? Mas é a grande força do time que cedeu 29 pontos a um ataque bem mediano do Denver Broncos, né? Que chegar mediano pro Denver Broncos no ataque já é bom demais, né? Mas eu gostei do que eu vi do Russell Wilson. Eu achei que foi uma atuação, tendo feito essa ressalva sobre o ataque dos Browns, eu achei que foi uma atuação bem honesta da defesa da equipe. E os Broncos estão mais do que vivos aí na disputa pelo Wild Card. O Los Angeles Rams atropelou o Arizona Cardinals por 37-14. O jogo que foi na casa dos Cardinals. Matthew Stafford jogou muito bem. 25 de 33 passes, 229 jardas, 4 touchdowns, uma interceptação. A interceptação ali no final
do primeiro tempo, mas o jogo nunca foi próximo, os Rams dominaram de início a fim. Eu sei que ficou muito tempo ali, 14-8 e tal, teve um field goal errado dos Rams, mas o jogo foi pro intervalo 21-8 e os Cardinals nunca esboçaram uma reação. Kyren Williams, running back da equipe, segundo anista, que começou muito bem a temporada, se machucou, voltou muito bem, 16 carregadas, eu ia falar recepções, 16 carregadas para 143 jardas e 6 recepções para 61 jardas e 2 touchdowns, né? Um jogo fantástico, se você tinha ele no Fantasy, parabéns. Foi um jogo que nem o Puka Nacua, nem o Cooper Kupp apareceram tanto, também não precisou, né? A equipe correu para 228 jardas e dominou o jogo desse jeito. O Matthew Stafford completou um passe longo pro Tutu Atwell, teve screens pro Kyren Williams, então foi um jogo bem tranquilo da equipe dos Rams. O Aaron Donald apareceu bem também, deu uma pancada forte no Kyler Murray, que continuou no jogo, com um sinal, mas é uma partida bem dominante dos Rams, outro time que se coloca na briga pelo wildcard, enquanto os Cardinals parecem que vão brigar. Eu falo isso porque eu acreditava, quando o Kyler Murray voltou, meu comentário aqui no podcast foi, eu acho que eles vão vencer 1 ou 2 jogos ali que vai tirar eles do top 2 do draft, né? Mas depois disso eles não venceram mais e agora parece que eles estão caminhando para isso, né? Eles têm Pittsburgh Steelers, 49ers, Bears, Eagles e Seahawks seguindo em frente. O único jogo realmente vencível para eles é os Steelers são vencíveis porque os Steelers podem ganhar ou perder para qualquer time. Mas o único jogo aqui que eles têm chances boas é o Chicago Bears, né? E aí 3 vitórias que eles terminariam, 3 vitórias, talvez coloque ainda com a segunda escolha geral do draft, que aí vai obrigar a equipe a tomar uma decisão sobre o Kyler Murray. Mas, enfim, boa vitória dos Rams, gosto do Los Angeles Rams, um abraço pro Rafa lá do Brasil Rams, que sempre participa aqui. Talvez não liguei pra ele não, dei uma folga pra ele, mas uma vitória importante da equipe. O Baltimore Ravens derrotou o Los Angeles Chargers por 20-10, mas não foi por falta de tentativa dos Ravens de perder esse jogo. Não aproveitaram as muitas chances que os Chargers deram. Foram 3 fumbles sofridos pela equipe. O do Keenan Allen eu achei bem questionável, bem parecido mesmo com o do A.J. Brown no jogo da tarde, que não foi marcado. Mas enfim, foi fumble. O Austin Eckler sofreu um fumble. Justin Herbert sofreu um fumble. Justin Herbert lançou uma interceptação, mas foi no Hail Mary no final do primeiro tempo, que teve 0 impacto na partida. Realmente um jogo que os Chargers cometeram muitos erros e os Ravens não jogaram tão bem ofensivamente. Defensivamente eu achei que eles jogaram muito bem. Eu venho elogiando o Jadeveon Clowney, a defesa dos Ravens como um todo. Jadeveon Clowney jogou muito bem. Roquan Smith, linebacker, jogou muito bem. Eu que nunca fui muito fã do Roquan Smith, mas acho que ele está fazendo a melhor temporada dele. Essa defesa dos Ravens realmente é muito bem armada, muito bem, assim, esquematicamente falando, é o que você precisa hoje em dia numa defesa, né? Eu tô enrolando aqui enquanto eu procuro o nome do coordenador defensivo que me fugiu agora, o Mike McDonald. Eu ia falar Sean McDonald, mas esse Sean McDonald era narrador. Mike McDonald, que era coordenador defensivo em Michigan e que é treinado pelo irmão do John Harbaugh, né, o Jim Harbaugh, tá fazendo um trabalho bem impressionante, que não tem uma super estrela nessa defesa, né, mas tem vários jogadores bons em todos os níveis, e é uma defesa muito bem armada que limitou os Chargers, prejudicou bastante a vida da equipe, teve 279 jardas, 1 de 3 em quartas de descidas, 1 de 3 também os Ravens em quartas descidas, né? Acho que diz muito sobre as chances desperdiçadas da equipe, a equipe que teve 2 turnover on downs e teve um field goal errado ali na reta final da partida com 3 minutos pro fim, field goal de 44 jardas que o Justin Tucker simplesmente errou, né? Não tem justificativa, não tem porém, ele errou e não tem parecido mesmo Justin Tucker do melhor kicker. Sim, no ápice o Justin Tucker foi o melhor kicker da NFL. Sim, o kicker que jogou a posição de kicker no melhor nível
na história, né? Porque é difícil dizer que é o maior kicker da história, porque tem o Adam Vinatieri, né? Ele ganhou 2 Super Bowls, levou os Patriots a outro Super Bowl com o chute deles, venceu o Super Bowl com os Colts. Então, em termos de maior, é difícil falar que não é o Adam Vinatieri. Mas o melhor, na minha opinião, é o Justin Tucker. Só que ele começa a dar alguns sinais, assim, de regressão. E esse chute foi uma decisão péssima do John Harbaugh, né? Justin Tucker tem 34 anos, aliás. Tava conferindo aqui. Porque era uma quarta descida para 1 jarda no campo de ataque, linha de 26 jardas já bem próximo, né? Ali era para você arriscar a conversão. Era uma decisão errada antes do field goal não ter sido convertido. Os Chargers recuperam a bola, mas tem um turnover on downs ali também, que acabou sendo marcado intentional grounding do Justin Herbert. E os Ravens matam a partida com um touchdown, uma corrida de 37 jardas do Zay Flowers, que vem fazendo uma temporada de calouro muito boa. Dessa vez foi correndo com a bola. Mas não foi um jogo inspirado do ataque dos Ravens. Eu achei que um jogo bem abaixo. O Lamar foi ok. Achei que ele teve uma ou outra boa corrida. Teve poucas jardas. Muito screen pass, né? Aquele passe curto pro jogador receber a bola e aproveitar os bloqueios para conseguir um avanço, né? Mas muito screen, muito passe curto. Eu queria ver ele arriscando um pouco mais. E acho que essa atuação ruim... Os Ravens tiveram atuações ruins na temporada com o Mark Andrews. A partir de agora, quando jogar mal, a ausência do Mark Andrews. Mas realmente, ele não é um wide receiver, mas é o alvo número 1. Então esse ataque aéreo vai sentir falta do Mark Andrews mesmo. E eu acho que hoje, por mais que ele não estique o campo, mas acho que tendo o Mark Andrews ali na região, passes curtos, intermediários, e você deixa o Odell, o Zay Flowers podendo esticar mais o campo, agora esses caras estão tendo que jogar de uma forma um pouco mais condensada ali, e é algo que os Ravens precisam se adaptar. Tem chance do Mark Andrews voltar ainda na temporada, mas não é garantia. Lá dos Chargers, mais um programa que eu vou te dizer que você pode estar escutando, e o Brandon Staley já foi demitido. Foi uma atuação bem fraca do ataque. O único momento interessante foi quando o Keenan Allen fez um passe lateral pro Austin Ekeler, que não sei por que os Ravens desafiaram, que foi bem claro que era... Você não pode passar a bola tinha passado da linha de scrimmage, né? Então você não pode passar a bola pra frente, só pode para trás. E foi claro que foi para trás, né? Mas ainda assim os Ravens desafiaram. Mais um jogo deprimente, né? É um time que poderia jogar muito melhor. Eu até acho que a gente tem que recalibrar as expectativas para esse elenco dos Chargers, porque defensivamente é um elenco caro, mas é um elenco ruim. Nenhum jogador das estrelas da equipe tá jogando seu melhor. O Khalil Mack até fez um bom jogo, teve 2 sacks. O Khalil Mack tá fazendo uma boa temporada. Não é ótima, não é ápice Khalil Mack, mas é uma boa temporada. O Derwin James tá muito abaixo. O Joey Bosa se machucou, tava até na arquibancada. O Asante Samuel, bom cornerback, mas nada além disso. Então, é uma defesa de nomes, mas que esses nomes não estão jogando tão bem, né? E, enfim, acho que é uma questão de recalibrar nossas expectativas, mas ainda assim não tem justificativa. É um time que é a grande decepção da temporada. E acho que Justin Herbert continua sendo desperdiçado. E para os Ravens, 9 vitórias, 3 derrotas. A gente vai falar de classificação logo em seguida, né? Mas já adianto que eles estão no topo da AFC, um jogo a mais que o Kansas City Chiefs, é verdade. Mas é um time que tá nesse momento com a seed número 1 e tem boa chance de ter a melhor campanha na AFC. A classificação da temporada depois da semana 12, lembrando que ainda tem Monday Night Football, Chicago Bears contra Minnesota Vikings. AFC Leste, Miami Dolphins 8 vitórias, 3 derrotas. Buffalo Bills 6-6, New York Jets 4-7, New England Patriots 2-9. Baltimore Ravens 9-3 na AFC Norte, Steelers 7-4, Browns 7-4, Bengals 5-6, AFC Sul, Jacksonville Jaguars 8-3, Indianapolis Colts 6-5, Texans 6-5, Titans 4-7, AFC Oeste, Kansas City Chiefs 8-3, Denver Broncos 6-5,
Las Vegas Raiders 5-7, Los Angeles Chargers 4-7. Na NFC Leste, Philadelphia Eagles 10-1, Cowboys 8-3, New York Giants 4-8, Washington Commanders 4-8, NFC Norte, Detroit Lions 8-3, Minnesota Vikings 6-5, Green Bay Packers 5-6, Bears 3-8, NFC Sul, Falcons 5-6, Saints 5-6, Bucks 4-7, Panthers 1-10, NFC Oeste, 49ers 8-3, Seahawks 6-5, Rams 5-6, Cardinals 2-10. Os playoffs estariam da seguinte forma se a temporada terminasse hoje. Na AFC, o Baltimore Ravens teria folga, avançaria direto para a segunda fase dos playoffs. O Kansas City Chiefs é o seed número 2, receberia o Indianapolis Colts, que é o seed número 7. O Jacksonville Jaguars receberia o Cleveland Browns. E o Miami Dolphins receberia o Pittsburgh Steelers. Logo abaixo dos Colts estão o Texans 6-5, mesma campanha dos Colts. Broncos 6-5, Buffalo Bills 6-6. Na NFC, o Philadelphia Eagles agora abriu 2 vitórias na liderança pela seed número 1. Então tá bem encaminhada aí a classificação direta para o Divisional Round, o mando de campo. O 49ers é a seed número 2, nesse momento receberia o Seattle Seahawks. Detroit Lions, seed número 3, receberia o Minnesota Vikings. Seed número 4, Atlanta Falcons, assumiu a liderança na divisão, receberia o Dallas Cowboys, que é a seed número 5. Logo fora ali da zona de classificação, você tem o Green Bay Packers 5-6, né, que está uma vitória atrás do Seahawks. Rams 5-6, e aí depois você tem os times que estão disputando a NFC Sul, né, que é o New Orleans Saints 5-6 e o Tampa Bay Buccaneers 4-7. A ordem do draft nesse momento tem o Chicago Bears no topo com a escolha do Carolina Panthers, que os Panthers enviaram para a equipe para selecionar o Bryce Young. Número 2, Arizona Cardinals. Número 3, New England Patriots. Grande final de semana para os Patriots. Agora é torcer por algum tropeço dos Cardinals, tropeço que seria vitória dos Cardinals para eles ficarem em posição de selecionar um dos principais quarterbacks. Escolha número 4, Chicago Bears, com a própria escolha deles. Aí os Bears têm 3 vitórias, aí você cai para os times com 4 vitórias, né? Você tem o Washington Commanders, 4-8, quinta escolha. New York Giants, 6ª escolha, que dói meu coração dizer isso. É um desastre total, os Giants caíram. Eram 3 escolhas, se eu não me engano. Tampa Bay Buccaneers com a 7ª, New York Jets com a 8ª, Chargers com a 9ª, Tennessee Titans com a 10ª. Aí já tem Raiders com 5 vitórias, Saints com 5 vitórias, Packers com 5 vitórias. Foi um final de semana muito bom pro New England Patriots, péssimo pro New York Giants, bom pro Commanders também, que, sim, pensando... Tudo bem que era um time que até sonhava com wildcard e tal, mas agora se coloca numa posição ali de pensar num quarterback, talvez, caso não confie no Sam Howell seguindo em frente, trazer um bom prospecto. Tem que seguir nessa toada aí de abraçar o tanking. Mas é isso, essa é a ordem do draft. Vamos passar por algumas das notícias de lesões mais relevantes. O Carolina Panthers viu o Laviska Shenault, wide receiver, deixar a partida com uma lesão no tornozelo, assim como o Chandler Zavala, guarde, o Cade Mace também joga na linha ofensiva, e o linebacker DJ Johnson, todos deixaram o jogo machucados. O Logan Wilson, linebacker do Cincinnati Bengals, sofreu uma lesão no tornozelo. Cleveland Browns, essa é a mais importante saindo desse domingo. O Myles Garrett deixou o jogo com uma lesão no braço, e depois da partida ele foi visto com o braço esquerdo imobilizado, né? Ele disse que sentiu algo estalar no ombro dele, vai passar por ressonância nessa segunda-feira. O Dorian Thompson-Robinson, também do Cleveland Browns, ele sofreu uma concussão, cara que vai ser avaliado aí ao longo da semana. O Mari Cooper sofreu uma lesão na costela, mas o raio-x não apontou fratura, mas costela às vezes tem questão de cartilagem que atrapalha bastante os jogadores. Jacksonville Jaguars, o Ken Robinson, left tackle, deixou o jogo com uma lesão no no joelho. Chris Olave, wide receiver do Saints, deixou o jogo com uma concussão.
O Cameron Jordan, edge rusher, deixou o jogo com uma lesão na canela. E para encerrar a Philadelphia Eagles, o Fletcher Cox sofreu uma lesão na virilha. E o Zach Cunningham também sofreu uma lesão que deixou os dois fora de parte do jogo contra o Buffalo Bills. Antes de passar para o mini preview da semana 13, falar sobre um assunto que tem sido muito debatido nas redes sociais, o pessoal me pergunta muito, comenta muito comigo, que é reclamações sobre a qualidade ou a falta de qualidade da temporada, né? E tem vários pontos. Um mês e meio atrás, a gente já tinha essa sensação e a minha primeira posição foi que é algo normal. A gente meio que pensa isso todo ano, né? Mas não foi melhorando e, pelo contrário, foi apenas se acentuando, né? Essa sensação. E os números comprovam que a gente está tendo uma temporada abaixo, né? A gente vinha numa crescente a cada temporada em termos de ponto por jogo e tal, mas a gente deu uma estagnada nos últimos 2 anos mais ou menos e tá tendo uma queda sensível aqui de pontuação por jogo e tal, e tem vários motivos que justificam isso, né? O primeiro motivo, que eu acho que não é estrutural da liga, é um pouco azar, né? A gente tá tendo um ano historicamente recheado de quarterbacks lesionados. Eu contei aqui 13 times, lembrando, a NFL tem 32 times, que já jogaram ou estão jogando com um quarterback reserva ou, em alguns casos, terceiro quarterback, né? Que é o caso do New York Jets, esse é o que está no terceiro, Raiders, Browns, Bengals, Colts, Titans, Giants, Rams, Cardinals, Vikings, Bears, Falcons e Saints. Todos esses, em algum momento, eles jogaram com quarterback, com QB reserva ou estão jogando nesse momento. E não só quarterbacks reservas entraram em campo, mas 10 calouros, 8 draftados e 2 não draftados, né? Então, esse é um recorde para essa altura da temporada. Então, isso é circunstancial, né? Nessa temporada, por azar, acho que não tem nenhum motivo macro que explique ter mais quarterbacks machucados. Então, tem isso, né? Esse ano tá tendo um pouco de azar. O segundo ponto é que a defesa da NFL sempre se adapta ao ataque. E a gente tá vendo essa curva, né? A gente tem um ciclo sem fim, que é o ataque faz alguma coisa diferente, até que a defesa se adapta, e aí o ataque começa a fazer uma coisa diferente, né? A gente tá na parte, a defesa se adaptou. E o que a defesa se adaptou? Os times estavam arriscando mais passes longos do que em qualquer momento, né? Final da década de 2010, e as defesas começaram a focar mais em defender o fundo do campo, né? Porque a gente vem nos anos 2000 ali, início dos anos 2010, com a era dos quarterbacks ultra precisos, né? Os quarterbacks cirurgiões que dissecavam com o chamado West Coast Offense, né? Que é muito passe curto e tal. E aí você tinha Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning, lá atrás Kurt Warner, que ele também arriscava muito passe longo, não sei se ele é o exemplo correto. O Aaron Rodgers era um pouco disso também, e o Eli, Big Ben, Philip Rivers até certo ponto, mas era muito mais isso, né? Os times passes curtos e tal, as defesas estavam colocando mais gente perto da linha de scrimmage, também porque se corria muito mais com a bola, e os times estão correndo menos com a bola e passando mais longo, né? E aí o que os times fazem, as defesas fazem, vamos botar 2 safeties no campo, no fundo do campo, os times estão correndo menos com a bola mesmo, se o time correr com a bola e a gente ceder um avanço, é uma forma menos eficiente do time avançar do que ter um passe de 20 jardas, 25 jardas, 30 jardas consistentemente. E o que aconteceu, os ataques estão ficando condensados de novo, né? Os times estão tendo que... Você precisa de mais jogadas para conseguir um touchdown. E quando você precisa de mais jogadas, maior a chance de você cometer um erro, né? Maior a chance de um wide receiver sofrer um drop numa 3ª para 10, de você sofrer um sack, de um guard cometer um false start, né? E aí isso tudo faz com que a pontuação diminua, né? Então a sensação de que os jogos estão piores,
E não necessariamente um jogo com mais pontos é melhor, né, em termos de qualidade, mas é um jogo mais vistoso. E de fato, nesse ponto, realmente a liga caiu nesse ano. E tem um outro ponto também que a gente vem de classes de quarterbacks decepcionantes, né? A gente vem nos últimos anos com um índice de acerto baixo, né? E a gente viu vários quarterbacks veteranos se aposentando e não teve reposição à altura. Então todos esses motivos, na minha opinião, explicam a sensação que a gente tem de que a temporada não está sendo boa. E de fato não está sendo boa. Mas futebol americano é tipo pizza, né? Até futebol americano ruim ainda é bom, porque é futebol americano, assim como pizza. Pior pizza ainda é pizza, né? E pizza é muito bom. Então essa é a minha visão sobre o que está acontecendo agora. Vamos fazer aquele nosso mini preview da semana 13, né, da rodada seguinte. Thursday Night Football, Seattle Seahawks contra Dallas Cowboys. O jogo é em Dallas, os Cowboys são favoritos por 7,5. Vitória do Seahawks está pagando 3,80, o over-under 46. O Seahawks vem num momento bem ruim. O Dino Smith jogou no sacrifício contra o 49ers no dia de ação de graças. Vamos ver se ele vai estar mais recuperado. Mas mesmo quando ele estava saudável, ele não estava jogando tão bem, né? E os Cowboys defensivamente se acharam de novo, estão jogando muito bem. Secundário da Ron Bland fazendo um ano fantástico. E aqui é Cowboys mesmo. E eu apostaria no Cowboys cobrindo esse 7,5. Arizona Cardinals contra Pittsburgh Steelers já no domingo às 3 da tarde. Steelers são favoritos por 6 pontos. E assim, os Steelers não deveriam ser favoritos por 6 pontos contra ninguém. Eles vêm de vitória, legal, o ataque andou melhor, mas esse ataque é fraco ainda, né? E 6 pontos é bastante coisa. Eu não acho das piores apostas acreditar que os Cardinals possam cobrir 6 pontos aqui, né? Não apostaria em vitória direta, pagando 3,20, mas Cardinals mais 6 eu acho bem interessante. Atlanta Falcons contra New York Jets, o jogo é em Nova York. Aqui tem um pouco do mesmo sentimento que eu não confio no Falcons jogando fora de casa. Não sei ainda qual quarterback eles vão ter, se vai ser Taylor Heinicke, Desmond Ridder. A defesa dos Jets é boa, mas vai ter Boykin de novo como quarterback, então esse jogo realmente Falcon é contra os meus princípios apostar nesse time do Falcons versão 2023 como favorito fora de casa, né? Então ficaria longe desse jogo. Houston Texans contra Denver Broncos. Em Houston, Texans são favoritos por 3 pontos e eu gosto aqui porque eu acho que está superestimando um pouco esse momento dos Broncos. Eu acho que eles têm poder de fogo para jogar contra os Texans. A defesa dos Broncos ela jogou bem, mas contra um ataque com muitos problemas, né, do Cleveland Browns. Então eu iria de Texans aqui. Detroit Lions contra New Orleans Saints. O jogo em Nova Orleans. Saints precisam muito da vitória. Lions também estão num momento difícil. Então um jogo, não diria de desesperados, né, mas dois times que tem bastante pressão em cima. O Lions é um time melhor, mas a defesa é péssima. Falta talento e está sendo exposta de todo jeito. Ainda assim eu iria de Lions aqui. Acho que eles conseguem vencer por 4 pontos ou mais. Acho que o over-under aqui de pontos, 44,5, é interessante também. Acho que é um jogo que deve ter bastante ponto. Colts e Titans. Colts são favoritos por 2 pontos. Os Titans jogam em casa. Iria de Colts aqui. Os Colts jogaram bem contra o Tampa Bay Buccaneers. Bem melhor do que jogaram contra os Patriots Foi o último jogo dos Colts, foi o jogo da Alemanha? Agora eu tô em dúvida. Deixa eu conferir aqui. Jogaram bem mal e agora jogaram bem melhor, então não iria de Colts aqui. Chargers e Patriots, jogo bem deprimente. Chargers são favoritos por 5,5 pontos, o jogo é em New England e assim, por todos os problemas que os Chargers tenham, ainda assim esse time dos Patriots é uma atrocidade. E eu iria de Chargers aqui.
Miami Dolphins contra Commanders. Dolphins favoritos por 9 pontos. Nem precisa falar muito. Carolina Panthers contra Tampa Bay Buccaneers. Meu Deus. Cara, eu iria de Bucks aqui. -6. Mas eu também não confio muito nesse time dos Bucks, não. Jogou mal contra os Colts e... Pode ter o famoso plus a mais da demissão do Frank Reich até lá acontecer, não sei. Mas eu iria de Bucks aqui. Browns e Rams. Rams são favoritos por 4,5 pontos. Eu iria de Rams ainda, até porque tem uma chance grande do Myles Garrett não jogar, né? Que eu acho que é o jogador mais importante da equipe hoje. Eu iria de Rams. Grande jogo no segundo horário. 49ers contra Eagles. O jogo é na Filadélfia, mas os 49ers são favoritos. Curioso essa linha aqui. Os 49ers são favoritos por 1,5 pontos. Pegado aqui, eu iria de Eagles, ainda mais que o jogo é na Filadélfia. Eu iria de Eagles aqui, over-under 46,5, iria no over de pontos. Vitória dos Eagles direta pagando 2,5, interessante. Iria de Eagles aqui. Sunday Night Football, Kansas City Chiefs contra Green Bay Packers. Chiefs favoritos por 7 pontos, mas Jordan Love vem jogando bem pelos Packers, né? Então, nunca se sabe. Monday Night Football vai ser muito deprimente. Cincinnati Bengals contra Jacksonville Jaguars. Jaguars favoritos por 8 pontos. Bengals sem Joe Burrow não conseguem fazer nada, então é Jaguars aqui. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o episódio sobre NBA. Quarta-feira com o episódio sobre NFL. Muito obrigado. Deixe 5 estrelas, like, comentário se você estiver no YouTube, aquela coisa toda. Então até a próxima. Tchau!